e amadas do nosso Senhor Jesus Cristo, a paz do Senhor Jesus. Eu sou a pastora Liliane Navarro e hoje eu estou aqui com a nossa segunda aula de teologia, curso básico em teologia, né? Fica conosco, assista essa aula até o final, compartilhe, se inscreva, faça parte do Evangelho de Cristo. Eu faço a minha parte, você faz a sua. Eu faço o trabalho e você evangeliza. Amém? Aleluia! E hoje na nossa segunda aula nós vamos falar sobre a classificação teológica. Você vai entender o que é classificação teológica, né? E eu tirei as cinco principais, né? Os cinco principais ramos da teologia para te passar, para que você entenda cada vez mais, né, sobre a teologia, né? Seja muito bem-vindo, que Deus te abençoe. Isso mesmo, eu tirei as cinco os principais. Sabe por quê? Porque ela tem várias divisões. Por quê? Porque ela é envolvida com Deus, com o homem e com o mundo no decorrer do tempo. São várias divisões, né? Então são várias divisões, mas aqui eu vou te trazer cinco principais delas, que são elas, né? Teologia exegética, teologia histórica, teologia dogmática, teologia bíblica e teologia sistemática, né? E nós vamos falar de cada uma delas para que você possa entender um pouco mais sobre a classificação teológica. E a primeira dela que nós vamos falar hoje nada mais é do que a teologia exegética, né? Ela atua no ramo da teologia, procurando descobrir o verdadeiro significado das Escrituras, né? Mostrando a arte de interpretar as línguas originais em que foi escrita a Bíblia, decifrando as dificuldades de interpretação. Então é isso, né? Esse ramo da teologia, ela procura desvendar, né? Expor, levar, né? Ao conhecimento, né? A verdade, verdadeiro significado das Escrituras Sagradas, né? Para que você possa realmente conhecer a verdade de Deus. A teologia histórica, e como seu próprio nome já diz, é a história, ela estuda a história, né? A história dos contextos bíblicos, a história dos contextos sagrados, né? A história do decorrer dos anos, dos tempos, né? Desde lá do início de tudo até onde nós estamos hoje, né? Ele vai narrar, ele vai decifrar, ele vai se aprofundar nessa história, buscando os conceitos, os textos originais, né? Para confirmar a palavra do nosso Deus, para confirmar sobre o nosso Deus conosco. Essa parte da teologia, ela traça a história do desenvolvimento da interpretação doutrinária, envolvendo o estudo da história da igreja com a história do cristianismo. Então é isso, ela investiga os mercantilismos sócios históricos, culturais, que deram início às ideias sistemáticas, né? E afirmações teológicas. Então agora vocês já sabem, né, esse ramo da teologia, né? O ramo da teologia histórica, né? Que ela vai estudar sobre a história da igreja, a história, o início de tudo o decorrer desse tempo, tá? E agora nós vamos para o nosso terceiro ramo, né? Teologia bíblica. Bem, teologia bíblica já diz tudo. Teologia bíblica, né? Nós vamos nos aprofundar
verdadeiramente na palavra do nosso Deus, né? Em vários livros, né, sagrados, que a união desses vários livros que se dá o nome de Bíblia, né? Vários livros. Então hoje nós vamos entender sobre esse ramo da teologia, né? A teologia bíblica. Bem, a teologia bíblica traça o progresso da verdade através dos livros da Bíblia, descrevendo cada maneira de cada escritor apresentar as doutrinas importantes que nós encontramos na teologia, né? Como por exemplo, a teologia do Antigo Testamento, né? Ela vai narrar, ela vai estudar, ela vai pesquisar, ela vai colocar de uma maneira segura para que você possa também entender, né, e conhecer sobre a teologia antiga. Também a teologia do Novo Testamento, também ela está envolvida na teologia do Novo Testamento e também a teologia do Pentateuco, né, que fique claro para que você possa entender cada vez mais sobre esse ramo da teologia bíblica, trazendo a autorrevelação de Deus na Bíblia. Então o propósito de tudo isso é trazer, colocar, né, até você que está estudando a teologia, né, a revelação de Deus na Bíblia, né, na palavra de Deus. E agora nós vamos para a última, né, a teologia sistemática. Bem, neste ramo, ela estuda os ensinamentos bíblicos concernentes a Deus e aos homens, que são agrupadas em tópicos de acordo com um sistema definido por materiais e distribuído em disciplinas autônomas, né? Então o que eles fazem? Eles estudam, né? Dividem em tópicos e são distribuídas para disciplinas, né? Para que você possa entender um pouco mais, para você saber do que você está se tratando. Como por exemplo, no tempo antigo, a Bíblia não tinha capítulos e não tinha versículos, era uma leitura inteira. Com o decorrer do tempo, o que foi que aconteceu? A Bíblia foi ganhando capítulo e versículos, né? Para que você pudesse aprendê-la de uma maneira mais rápida e encontrar a palavra quando fosse necessário. Então, a mesma forma, a gente encontra aqui na teologia sistemática, né? Eles dividiram, né, por matérias. E eu vou já te dar o exemplo dessas matérias para que você possa entender melhor sobre o que eu estou falando, né? Ela exibe sistematicamente a imagem completa da autorrevelação de Deus. Então ela se concentra na doutrina bíblica, né? E para que você possa entender melhor, no Você Sabia de hoje, eu vou te dar, né, esses tópicos, né, que foram divididos, essas matérias divididas que a teologia sistemática, né, dividiu para que você pudesse entender melhor. E eu vou começar pela teologia, né, que é a doutrina de Deus, que é o que nós estamos estudando. Teologia, a doutrina de Deus, é uma das matérias distribuídas, né, em disciplinas autônomas. A outra é a cristologia, que se trata da doutrina de Cristo, né? Paracletologia, né? Doutrina do Espírito Santo. Bibliologia, doutrina da Bíblia. Angelologia, doutrina dos anjos. Hermartiologia, doutrina do pecado. Soteriologia, doutrina da salvação.
eclesiologia, doutrina da igreja, escatologia, doutrina dos últimos dias, né? E muito mais, né? Logo entendemos que faz parte da teologia examinar todos os fatos espirituais da revelação de Deus, né? Então, aí você já entendeu sobre a classificação da teologia, você já tem uma noção do que é classificação, os anos que foram divididos, para que você possa ter um entendimento melhor, para que você possa compreender, né, para que você venha a ser cheio, né, do conhecimento da verdade de Deus, para que o Espírito Santo de Deus possa reinar na sua vida e por onde você passar, você seja um exemplo para todos. Né? Então essa foi a nossa segunda aula. Eu te agradeço por ter ficado até o final. Que Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor e não deixe de assistir a nossa próxima aula. Lembre-se, esse é o nosso curso de teologia básico, né? Através do YouTube, para que você possa aprender, entender e conhecer a verdade de Deus e ser um cristão aprovado para a honra e para a glória do Senhor. Fique na paz do Senhor e que Deus te abençoe, querido.